há um movimento do eleitorado no sentido de reforço, de uma forma global, dos partidos à direita, se considera, portanto, incluindo aqui o Chega. Apesar dos resultados do Chega terem sido resultados que ficaram... o problema destas coisas é sempre a gestão das expectativas, não é? Depois daquilo que o Chega tinha obtido nas eleições legislativas, achava-se que o Chega ia repetir, mesmo que em pequenino, o que tinha conseguido. Era impossível. Quer dizer, era impossível, não sei, isso talvez tivesse acontecido se estivéssemos em 75 ou 76, nas primeiras eleições legislativas, onde os partidos basicamente ganharam as câmaras onde tinham ganho as eleições legislativas, com algumas alterações que têm muito a ver, naquele caso concreto, com quem já estava no terreno, e quem já estava no terreno era sobretudo o PCP, com as câmaras que vinham das comissões administrativas do período PREC. Isto é muito relevante, porque de facto os novos partidos conseguirem implantar-se em eleições autárquicas é extraordinariamente difícil. Nós tivemos uma situação, por exemplo, em que houve um partido que não chegou tão alto como Chega, mas que chegou muito alto, chegou aos 18%, que foi o PRD. Houve eleições autárquicas muito pouco tempo depois e nem sombra, não é? Portanto, nada. E foi num período diferente, 86. Eu creio que aqui o que é muito, 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 muito relevante é de facto as pessoas no terreno, mas há mais do que isso. E nós, desse ponto de vista, eu estava agora a ouvir ainda há pouco todos os nossos entrevistados aqui do explicador, e era quase alucinante, não é? Ganharam todos largo, não é? Todos largo, não é? Mas acontece sempre isso. Mas a este nível... Mas nas autárquicas é sempre um bocadinho mais fácil de encontrar uma vitória. Quer dizer, o PCP, que está quase reduzido ao osso do osso, é evidente que não foi esmigalhado como foi nas últimas eleições legislativas, porque não ia ser, não é? Mas lá conseguiu, quer dizer, comprámos Montemoro o novo. Sim, recandidataram o Presidente da Câmara, que lá tinha estado antes, que não podia ter-se recandidatado nas últimas eleições, voltou a Montemoro novo, voltou a ganhar. Quer dizer, e são muito, muito, muito fenómenos locais. Há imensos exemplos, podemos estar aqui o programa todo a contar exemplos. Eu há pouco, por exemplo, dei um exemplo de Lisboa, da diferença como em Lisboa, que é um centro urbano, onde nós achamos que as pessoas votam politicamente. Nós temos um PCP que até tem um bom resultado em Lisboa, em termos comparativamente àquilo que teve a nível nacional, com João Ferreira. Enfim, não elegeu o segundo vereador, vamos ver se a recontagem, ele ficou a 11 votos. 11 votos. A 11 votos de eleger o segundo vereador. Talvez a recontagem permita isso, há sempre pequenos acertos, mas também talvez não permita. Mas aqui o interessante é que João Ferreira tem 14% dos votos na freguesia de Carnide, para a Câmara, e o PCP ganha a freguesia de Carnide, ou CDU, com 41%. A Helena mandou uma mensagem a dizer, isso foi a guerra dos parquímetros. Entretanto, um colega meu mandou-me outra mensagem a dizer, não, eu moro em Carnide, é uma zona com bairros sociais onde o PCP sempre foi muito forte e, portanto, ganhou sempre a junta de freguesia, sempre teve a junta de freguesia nestes 50 anos e, portanto, é uma continuidade. Enfim, mas estás a ver, é sempre ali há um fator local muito relevante, mesmo num sítio como Lisboa, em que nós achamos que é urbano, em que as coisas são muito importantes. Nós não precisamos ficar só em Lisboa, vamos aqui para o lado, do Conselho do Lado, Oeiras, e a votação absolutamente esmigalhou tudo. Do Isalteiro de Moraes, 9 vereadores em 13, salvo erro, é completamente esmagadora. Mas igualmente previsível, mas estamos a falar da melhor votação de sempre, que ele teve ali, portanto, nunca tinha tido uma votação tão elevada. E com alguns partidos, há candidatos em que pretendiam dar luta, nomeadamente o Chega com o Pedro Frazão. Claro, o Chega com o Pedro Frazão, o Livre com Carla Castelo, o Livre e o Bloco com Carla Castelo, portanto, a Carla Castelo tem um resultado bastante mais fraco do que aquilo que eram as expectativas desses dois partidos, o que também é significativo, também é significativo, porque podia ser uma espécie de voto de refúgio de quem não queria votar no Isaltino. Sim, o PS com a Sofia Antunes, que também é um nome que esteve no governo. Relativamente conhecido. Há muita coisa interessante a ver. Eu não consegui verificar se aqui na Amadora
a Susana Garcia. Susana Garcia conseguiu ou não ultrapassar a votação de Pedro Passos Coelho há 28 anos, mas creio que sim. Ela fica mais perto, que ela perde, mas perde com uma margem relativamente pequena para o novo Presidente de Câmara, que agora tem a possibilidade de ser um recandidato, e os recandidatos, os incumbentes, têm uma enorme vantagem. Era uma boa oportunidade para mudar, não mudou, portanto agora já vai ser mais difícil no futuro. Digo eu, daquilo que é a minha experiência do que habitualmente se passa nas câmaras. Há muita coisa que tem a ver com fenómenos locais, e não são só as listas de independentes. Há listas de independentes a ganhar nos sítios mais... É uma lista de independentes que, por exemplo, que derrota, quer dizer, que consegue evitar a vitória do Chega no Montijo, e é uma lista de um independente que era o presidente da junta da freguesia que faz a diferença. Portanto, o Chega, de facto, teve na contagem até essa freguesia ser contada, esteve sempre à frente e até com alguma margem, mas depois o presidente da junta datou-se à Câmara e essa freguesia virou por muito pouco. É muito interessante olhar para o que se passa também no sítio onde o Chega ficou muito perto de ganhar, que é Sesimbra. O Chega ficou muito perto de ganhar por causa da votação aonde? Quinta do Conde. Sim. Quinta do Conde. Sim. Onde ganha muito largo, apesar de, na Quinta do Conde. Eu não vi ainda com detalhe o que se passou em Palmela, outra Câmara onde o Chega ficou muito perto de ganhar. E porquê que eu estou a chamar a atenção para isto? Porque o Chega não teve o resultado que esperava ter, de maneira nenhuma, mas triunfalismos dos outros partidos acho que são não ver o que se está a passar. É evidente que o Chega agora tem uma prova a fazer, que é provar que aquela quantidade enorme de candidatos que arranjou não lhes vai acontecer o que aconteceu aos que arranjou há 4 anos, que foi um desastre absoluto. Portanto, eu acho que nestas eleições houve algumas coisas que são... Isto, desculpa, Jamanal, porque elegeu muitos vereadores. Tem muitos que estão na bancada parlamentar. Eu não sei ainda quantos presidentes de juntas de freguesia, mas tem juntas de freguesia um pouco por todo lado. Portanto, também tem juntas de freguesia, é preciso não esquecer isso. Isso vai ter relevância. As juntas de freguesia ainda são menos... A votação ainda é mais coisas concretas, coisas menos ideológicas, mas vamos ver o que é que se vai passar um pouco por esse país todo. É uma prova importante para o Chega, porque o Chega até agora, praticamente nunca se emancipou da figura de André Ventura, e ter agora estes pés no terreno, que para todos os efeitos são menos do que esperava, mas já são muito mais dos que existiam, talvez permita que o partido lhe aconteça alguma coisa. Não é? Repare, ontem estava a ouvir o José Luís Cordeiro, José Luís Carneiro, a dizer que aguentámos e tal, não nos aconteceu. Bem, se nós pensarmos um bocadinho de racionalidade no que acontece a partidos que chegam ao sistema mais tarde, verificamos que quando descemos para o nível local e às vezes regional, esses partidos levam muito mais tempo a afirmar-se. Em França, por exemplo, o Partido Socialista, que praticamente desapareceu nas eleições para a Assembleia Nacional, até os republicanos, que são os antigos gaullistas, que também têm votações muito fracas, quando nós olhamos para quem dirige as regiões, para quem dirige as câmaras, o PS continua a ter a Presidente da Câmara de Paris, não é? A Hidalgo, não é? Uhum. Portanto, localmente há uma resiliência, uma capacidade de resistência dos partidos tradicionais, precisamente por terem estruturas no terreno e pessoas no terreno e gente conhecida. Os macronistas que era um partido que a essa altura disseram vai mandar na França, nunca conseguiram, não foi só a União Nacional que tem aquela espécie de voto útil contra. Não havia razão para haver voto útil contra os macronistas, mas eles pouco conseguiram a nível de implantação no terreno em França. Portanto, o que mostra que as eleições locais têm mesmo uma lógica diferente. Mas dito isto, eu acho que há outros sinais que é preciso tirar, não é? Primeiro, nós temos que, o Partido Socialista em particular, tem que olhar para o que se passou em Lisboa e o que se passou em Loures. Porque são dois caminhos diferentes do partido, não é? O Presidente da Câmara de Loures, que foi perseguido, ostracizado, vilipendiado pelo partido, teve um dos melhores resultados do PS a nível nacional. Uma das chefes de fila das críticas ao Presidente de Loures, que foi Alexandre Leitão, é bom recordá-lo, não é?
no Parlamento, não sei se até escreveu textos e tudo, teve um resultado que, como ontem o João Ferreira muito justamente assinalou, ficou aquém da soma dos partidos que entraram na coligação desta vez, há 4 anos. Portanto, quando toda a gente subiu, ele próprio teve mais votos, enfim, um bocadinho menos em percentagem, mas teve mais votos num tempo difícil para o PCP. Alexandre Leitão não conseguiu ter sequer os votos todos que tinha tido há 4 anos, e numa altura em que o PS recupera a Junta de Arroios, a famosa Junta de Arroios, onde aconteceu aquilo que tinha acontecido. Enfim, muitas pessoas atribuem a isso a vitória de Carlos Moedas. Eu acho que porventura é exagerado, mas alguma influência teve. Portanto, há aqui, são vias que são distintas, e quem ontem estava a ouvir o discurso de Alexandre Leitão percebe essa diferença. Ela insiste, não é? Ela insiste, continua a falar como se estivesse a falar num país de luta de classes, e que aliás faz parte um bocadinho daquilo que foi o espírito daquela coligação. O espírito daquela coligação, e desse ponto de vista eu não posso deixar de referir uma coisa de alguém que passa sempre nos pingos da chuva, chamado Rui Tavares. Rui Tavares fez uma intervenção a semana passada dizendo: é agora ou nunca. Ou ele chama-se Alexandre Leitão, ou nunca mais a Câmara de Lisboa vai vir para a esquerda, porque isto sociologicamente está a mudar e vêm aí os ricos que vão expulsar os pobres. Porquê é que ele disse isto? Ele disse isto porque, de acordo com as estatísticas do INE, digamos, a evolução do rendimento médio dos habitantes da cidade de Lisboa é, em termos da comparação entre 2018 e 2024, talvez são esses os números, essa evolução tornou o rendimento médio de Lisboa, cresceu mais dos cidadãos do que cresceu, por exemplo, em Almada, ou do que cresceu mesmo até em Oeiras. Portanto, o que não me surpreende muito, porque Lisboa perdeu habitantes, perdeu eleitores, e muitos desses eleitores que perdeu eram pessoas, por exemplo, idosas, porque as pessoas não vivem, não ficam cá para sempre, não é? Com rendimentos... Não está provado em relação ao Fernando Ruas, não é? Não está provado, enfim. Não ficam cá para sempre, e que tinham, muitas delas, rendimentos mais baixos. Portanto, as coisas não são apenas, de repente isto está a acontecer, porque é a gentrificação, vêm para cá, estas casas são muito caras, vêm para cá os ricos, fogem os pobres. Há um pouco de tudo, porque Lisboa também é o município do país, não sei se é a par com o Porto, não sei qual ele está à frente, com maior percentagem de habitação municipal, portanto, habitação pública, não é só municipal, habitação pública. Portanto, em Lisboa não estamos nos 2% média nacional, estamos acima dos 10%, é um quadro diferente, e portanto esta ideia de que é uma ideia que vem do Rui Tavares e que teve origem já agora, penso eu, não sei se teve origem, a primeira vez que eu ouvi falar disto foi Pedro Adão e Silva num texto do Público, e depois isto foi, vamos perder, é por causa da luta de classe, de repente os ricos não votam em nós. É muito curioso, porque algumas das freguesias mais ricas da cidade de Lisboa, não todas, digamos, a mais rica das ricas, essa sempre votou mais à direita, as mais ricas, Restelo, Estrela. Outra que tem um rendimento médio bastante elevado, que é Misericórdia, acho que assim que se chama, não é? Aquela que apanha o bairro alto, durante várias eleições foi a freguesia com maior percentagem de voto de que partido? O partido do Rui Tavares. Estas coisas, às vezes, a ideia de que as pessoas votam só com a carteira, ou que, quer dizer, basta olhar para o que se está a passar, por exemplo, nos Estados Unidos, em que são os pobres que votam à direita e os ricos que votam à esquerda, em termos médios, como é óbvio, não é? Portanto, não estou a dizer que isto seja preto e branco. Portanto, esta mentalidade eu acho que é fatal para os partidos do PS para a esquerda se mantiverem lá, e aparentemente não têm vontade de mudar, a começar pelo Bloco de Esquerda, que é talvez o maior derrotado da noite, porventura o maior derrotado da noite, tem uma verdadeira catástrofe eleitoral em termos do número de votos, dos lugares que tinha, de tudo. E também, e que eu nem sequer atribuo apenas à ausência de Mariana Mortágua, que esteve ocupada com outros temas, porque esses outros temas também lhe deram muita visibilidade. E para uma parte, só que isto representa uma evolução do que é um núcleo duro
dos eleitores do Bloco, a que o partido se começa a resumir. E esse núcleo duro é o núcleo duro, olha, daqueles manifestantes que foram na terça-feira da semana passada rasgar e queimar o livro do Lieberman sobre Israel, portanto, a coisa mais horrível que é possível imaginar. Portanto, são os manifestantes da Climáximo, quer dizer, que até acham, que vão continuar a estar muito presentes, já convocaram para a greve, vão continuar Mas por aí. que... Aliás, a última manifestação da Climáximo tinha, metade das bandeiras eram sobre o fim do fóssil e a outra metade eram bandeiras da Palestina. Mas portanto, tudo aquilo se mistura e é essa gente afasta o eleitor tipo do Partido Socialista. Eu ontem, e não vamos aqui dizer nomes, não, porque são factos da vida de cada um, perguntei a uma pessoa com quem estava a fazer comentário sobre uma pessoa que só por acaso não esteve na fundação do Partido Socialista e pura e simplesmente não tinha vindo votar. Não tinha votado nas eleições em Lisboa. E isto é um sinal. Aquele eleitorado não quer ver o seu PS numa coligação em que o PS não manda. Até podia estar lá a Mariana Mortágua, mas tinha de haver uma figura do PS suficientemente forte, consensual e transversal para mostrar que ali quem mandava era o PS e que o PS tinha ideias próprias e ideias de centro, ou seja, que o PS... o António Costa fez coligações deste género. Exatamente. O João Soares fez coligações deste género. Mas era o PS Jorge que mandava. Sampaio fez coligações deste Mas género. Mas o maestro era o Chileno. Mas a imagem que passava é que era do PS, coordenada pelo PS e com as ideias do PS. Os outros é que se juntavam ao PS. E aquilo que Alexandre Leitão, que já dizia é radical, sumou o seu radicalismo ao radicalismo dos outros. E isto afasta os socialistas. Sim. Quer dizer, eu acho que isso é muito relevante. Não sei até que ponto é que vai ser, digamos, incorporado pelo Partido Socialista, porque o Partido Socialista vai ter agora outra prova, que é saber, saber que candidato presidencial é que apoia e que resultado tem esse candidato presidencial. Porque ontem foi publicada uma sondagem sobre eleições presidenciais e havia um empate técnico a 3, mas um desses 3 não era António José Seguro.